Meus amigos, estamos novamente aqui com o nosso podcast de comentários ao Código Penal. E eu disse no podcast anterior que as coisas estavam começando a se esquentar por aqui, porque começamos a falar da teoria do crime, né? E nós falamos do artigo 13, relação de causalidade, e hoje vamos tratar do artigo 14, que trata do crime consumado e do crime tentado. Tudo bem, pessoal, são características aí do crime, né? Então, o legislador ele vai pontuando como o crime pode se caracterizar de uma forma, de outra, né? E em se tratando de crime, ele pode ser consumado e tentado, e o artigo 14 estipula como deve ser aplicada, inclusive, a pena no caso de tentativa. Bom, vamos ao artigo 14, então. Disse do crime. Crime consumado, inciso 1º. Consumado quando nele se reúne todos os elementos de sua definição legal. Tentativa, inciso 2º. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E aí vem a pena de tentativa, que está no parágrafo único. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa da pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Muito bem. Então, quando o legislador ele estipula a caracterização de um crime, né, ele tem ali um tipo penal incriminador, então ele define uma conduta, porque todo crime é uma conduta. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Quando que o homicídio se considera consumado? Bom, de acordo com o artigo 14, inciso 1º, quando estiverem reunidos os elementos da sua definição. E a definição é bem simples, matar alguém. Então, quando uma pessoa mata outra pessoa, ou seja, tira a vida dessa outra pessoa, ele estará praticando o homicídio consumado. Ou seja, aquilo que está previsto no tipo penal se concretizou, chegou ao objetivo, a gente chegou ao seu objetivo, temos a consumação. Bom, é evidente que quando se chega à consumação, a pena ela é cheia, completa, é a pena prevista no próprio tipo penal. No caso do homicídio simples, por exemplo, é uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Essa seria a pena para o homicídio consumado. Ocorre que às vezes o agente inicia a execução, né? Inicia no iter criminis, que falaremos mais à frente, né? Ele inicia a execução, ele parte em direção ao seu objetivo, mas não consuma, não chega à consumação. E por que não chega à consumação? Por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, a vontade do agente era consumar. Ele fez de tudo para consumar, mas algo externo à vontade do agente impediu a consumação. Por exemplo, ele atirou na vítima, acertou a vítima foi ferida, porém, essa vítima foi socorrida e não morreu. Então, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o crime não se consumou, ele não matou a vítima. Ou então ele tentou acertar a vítima, atirou
na vítima, mas errou a pontaria, não acertou a vítima conseguiu fugir, então ele iniciou e não consumou por circunstâncias que são alheias à sua vontade. É importante entender que se o agente não consumou pela sua própria vontade, pode ser outro instituto que veremos mais à frente. Na tentativa não pode se consumar por circunstâncias alheias, sempre por circunstâncias alheias. Bom, e aí o parágrafo único do artigo 14 diz que a pena, salvo disposição em contrário, porque pode haver algo na própria lei, no próprio Código Penal ou em lei esparsa dizendo o contrário, não há nenhum óbice para isso, mas salvo o contrário, a pena na tentativa é uma causa de diminuição, uma causa obrigatória de diminuição de pena, que estaria na terceira fase de aplicação de pena, né? Reduzindo a pena de 1/3 a 2/3. Segundo a doutrina, essa redução de 1/3 a 2/3, ela deve obedecer um critério interessante, a proximidade da consumação. Quanto mais próximo o crime ficou da consumação, quase consumou, reduz menos, para que a pena fique mais aproximada da pena do crime consumado, né? Então reduziria de 1/3. Quanto mais longe se ficou da consumação, então nós teríamos ali uma redução maior, para que fique mais distante da pena do crime consumado, aí reduziria de 2/3. Também vale destacar algumas nomenclaturas que são utilizadas aqui. Por exemplo, a questão da tentativa branca. O que seria uma tentativa branca? É aquela em que a vítima não sofreu nenhum tipo de lesão. Por exemplo, o agente atirou e não acertou a vítima. O contrário seria uma tentativa cruenta ou vermelha, em que a vítima sofreu algum tipo de lesão. Aí temos uma lesão, uma tentativa cruenta. Outra nomenclatura é a tentativa perfeita ou acabada. O que seria uma tentativa perfeita ou acabada, também chamada de crime falho? Quando o agente esgota os atos de execução, ou seja, ele fez tudo o que tinha para fazer, ele executou tudo o que era possível e não consumou. Isso é uma tentativa perfeita ou acabada. Por exemplo, ele tem um revólver com 6 balas, ele dá os 6 tiros. Ele esgotou a execução e não consumou. Isso é uma tentativa perfeita ou acabada. Por outro lado, uma tentativa imperfeita ou inacabada é aquela em que o agente não esgota os atos de execução, não é? Então ele tem um revólver com 6 balas, ele não dá os 6 tiros. Então isso seria uma tentativa imperfeita ou inacabada. Então é isso aí, pessoal. Noção de consumação e tentativa, hein? Artigo bastante importante, esse artigo 14. Um grande abraço a todos!